comentaristas rasgam elogios ao Flamengo. Já deixe seu like e se inscreva-se no canal. Sábado a gente vai conhecer então o campeão da Taça Guanabara. Não tem mais final, né, igual antigamente. Hoje em dia ela é entregue ao melhor time dessa primeira fase aí do Cariocão. Só quem tá na briga então é o líder Flamengo e o vice Volta Redonda. O Flamengo confirmou que o Michael sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. Sábado ele saiu machucado ali no segundo tempo, né, na vitória sobre o Vasco. Ele já iniciou o tratamento, mas o clube não informou ainda o prazo de recuperação do Michael. Vários jogadores brasileiros estão defendendo, gente, o fim dos gramados sintéticos. Estou falando de Neymar, Gabigol, Thiago Silva, Felipe Coutinho. Eles compartilharam nas redes sociais a mesma postagem. Eles dizem que é um absurdo ter que discutir gramado sintético e reivindicam que sejam mais ouvidos por quem organiza as competições. Já tem tempo, né, que esse tipo de gramado é uma realidade aqui no Brasil. Nenhum jogador do Palmeiras e do Botafogo que mandam jogos na grama sintética, nenhum jogador desses clubes se manifestou. A carta do Gerson ao Sindicato dos Atletas causou uma baguncinha ali, porque o Sindicato dos Atletas teve que vir publicamente se pronunciar, a FERJ também se pronunciou. A gente vai trazer para vocês aqui o que essas duas organizações, essas duas instituições falaram a respeito da carta do Gerson, se apoiaram o capitão do... Na verdade, o capitão não, o elenco do Flamengo. O Gerson, ele como capitão, apenas enviou uma carta representando o Flamengo, representando o grupo de jogadores do Flamengo. E a gente vai trazer para vocês o que eles falaram através de nota oficial. Você sabia também que o Santos procurou o Flamengo para tratar do Thiago Maia? Mas como assim? Ele pertence ao Internacional. Calma, uma longa história, voltou essa situação e a gente vai trazer para você. Vamos trazer também quais são os planos do Flamengo para Lohan, após a venda frustrada para o CSKA. O que o Flamengo pretende fazer com o Lohan a partir de agora? Isso tudo e muito mais nesse vídeo. Vamos para as informações então, galera, vamos lá. Após Gerson, como capitão do Flamengo, enviar uma carta para o Sindicato dos Atletas pedindo ajuda sobre os jogos, os horários dos jogos do Carioca serem disputados em um período de forte calor, 4 horas da tarde, 4h30 da tarde, a FERJ se manifestou, primeiramente, depois o Sindicato dos Atletas. A FERJ diz o seguinte: diante de alta intensidade do calor no Rio de Janeiro, claramente prejudicial à excelência da prática do futebol, pelo visto eles não estão preocupados com a saúde não, é com a prática do futebol, beleza. A todos envolvidos no evento e ao torcedor, a FERJ, preocupada e atenta, está em contato com as detentoras de direitos de transmissão do Campeonato Carioca para, contando com a sensibilidade de todas as partes, ajustar os horários dos jogos da 11ª rodada do Taça Guanabara e as grades de programação. O Sindicato dos Atletas foi pelo mesmo caminho, disse que se preocupa e tal, que teve até uma reunião junto com a FERJ no dia 13 e com os demais clubes para tratar da melhoria do campeonato estadual. Dito isso, não adiantou de nada, porque eles marcaram a reunião, eles marcaram os jogos da última rodada do Taça Guanabara para 4 horas e 4h30 da tarde. Isso não faz o menor sentido. Precisava ter essa confusão toda, era só eles terem pensado, pô, na boa, tá calor demais, não vamos botar esse horário não. Tem que ter o bom senso. Eu entendo as empresas que pensam ali nos melhores horários para eles, para transmitir os jogos e tal. Só que, cara, tem que pensar na saúde dos atletas, a gente está desumano. Eu acho que só quem está no Rio de Janeiro, ou quem mora no Rio de Janeiro, tem noção do que eu estou falando. Você que está aí, de repente está em outro país, em outro estado, em outra cidade, deve estar pensando assim, pô, o Vini está exagerando. Não, gente, está muito quente, de verdade. Muito quente mesmo. Então, a ver se as empresas que têm o direito de transmissões dos jogos vão mudar os horários, vão aceitar, a gente vai ficar acompanhando isso aí. E parabéns ao Gerson por ter, como que eu posso dizer, comandado toda essa situação aí, porque senão ninguém ia falar nada. Galera, ontem, lá no SBT Sport Rio, ontem no caso, segunda-feira, porque eu estou gravando esse vídeo aqui segunda-feira à noite, 10h46 da noite, e eu vou soltar na terça-feira de manhã. Ontem, segunda-feira, dia 17 de fevereiro, durante o programa eu dei uma opinião e eu vi que muitos torcedores do Vasco ficaram chateados comigo, me xingaram, e eu penso o seguinte: hoje o Vasco não é mais o principal rival do Flamengo, e não é mesmo. Os números mostram isso.
Você, torcedor vascaíno, você não pode ficar chateado comigo por ter essa opinião. Eu tenho essa opinião porque dentro de campo é isso que está acontecendo. Vamos pegar o recorte dos últimos 30 jogos entre Flamengo e Vasco. Foram apenas 2 vitórias do Vasco, 11 empates e o resto vitória do Flamengo. Gente, a discrepância é muito grande. E essas 2 vitórias do Vasco foram Campeonato Carioca, algum jogo que o Flamengo possa ter poupado. Não foi jogo importante, não foi Campeonato Brasileiro, por exemplo. Não foi nada, não foi uma final. Hoje, essa é a verdade. Virou deboche. Não dá mais para o torcedor vascaíno achar que o Vasco continua sendo o maior rival do Flamengo. Você pode achar pela história, beleza, mas hoje eu não acho. Acho o Fluminense, talvez. O Botafogo pode voltar a ser. E não estou falando isso por conta de resultado, não, porque de fato o Fluminense tem sido uma pedra no caminho do Flamengo aí nos últimos anos. Foi campeão carioca em cima do Flamengo, beleza. Até empatou esse ano. Foi o único rival que não perdeu. O Botafogo perdeu 2 vezes em 10 dias, inclusive. Perdeu até um dente em um confronto com o Flamengo. O Vasco perdeu sendo amassado. Fluminense e Flamengo fizeram uma partida horrível, 0-0, mas mesmo assim o Flamengo foi quem quase saiu com a vitória. Não é deboche, não é da minha parte, não é prepotência, é uma opinião que eu tenho. O torcedor vascaíno, eu acho que poderia aceitar esse tipo de opinião diante dos fatos. Eu não estou tirando isso da minha cabeça simplesmente porque eu quero diminuir o Vasco da Gama. Muito pelo contrário, respeito muito o Vasco, muito mesmo. Inclusive, eu falo que a torcida do Vasco é a mais apaixonada, porque o que eles fazem é algo incrível de se elogiar, obviamente. Então, é minha opinião. Mudando de assunto, galera, o Santos procurou o Flamengo novamente para falar que está tentando a contratação do Thiago Maia de novo. Por que procurou o Flamengo? Contextualizar. O Internacional comprou o Thiago Maia junto ao Flamengo, mas tem uma dívida com o Flamengo de 700 mil euros, 700 mil euros de 3 parcelas que não foram pagas ainda pelo Inter ao Flamengo, e aí o Flamengo ainda tem bom dinheiro a receber do Internacional. Então o Santos procurou o Flamengo porque o Santos iria assumir esse valor que o Inter tem a pagar ao Flamengo, mas o Flamengo só aceita se o Santos der uma garantia bancária também que o Flamengo aceite. E aí tem essas tratativas, o Santos procurou o Flamengo novamente, o que não quer dizer que o Thiago Maia será de fato comprado pelo Santos. As negociações estão em andamento. Para o Flamengo, eu acho que seria melhor, sabia? Porque a partir do momento que você recebe uma garantia financeira do Santos, com certeza a chance de você receber é muito maior. No caso do Internacional, não tem uma garantia bancária, não tem nada. E o parcelamento foi feito até 2027. O Flamengo acabaria de receber em 2027, isso se receber. Eu antes elogiei a negociação do Gonzalo Plata, mas a antiga gestão errou feio nessa negociação do Thiago Maia, pelo menos é a minha visão. Para finalizar nosso vídeo, galera, quais são os planos do Flamengo para o Lohan depois dessa não ida dele para o CSKA? O jogador chegou aí para o aeroporto. Nossa, uma exposição danada do jogador, lamentável o que fizeram com o atleta, independentemente de quem é o culpado. O Flamengo fala uma coisa, os empresários falam outra, não quero saber quem é o culpado, acho que é o atleta que sai perdendo nessa história toda. E quais são os planos? A grande verdade, o principal plano do Flamengo com o Lohan foi frustrado, que é vendê-lo, é negociá-lo. O Flamengo quer negociar o Lohan. O Flamengo entende que tem que negociar o Lohan porque ele vai perder, na visão do Flamengo, ele vai perder o valor de mercado com o passar do tempo. Vene, por que não bota ele para disputar a Libertadores Sub-20? Isso vai ser debatido entre José Boto e Felipe Luiz, não tem nada definido. O principal plano do Flamengo foi frustrado, que era vender o Lohan e conseguir ali uma venda de 8 milhões de euros. Esse era o principal plano do Flamengo. Agora, tanto é que a gente trouxe a informação que o Flamengo chegou a um acordo com o Estoril para emprestar o jogador de graça, sem compra fixada, sem valor de compra fixado, mas o jogador, seus empresários não aceitaram na ocasião. O Flamengo não quer ficar com o Lohan. O Flamengo entende que o melhor plano, o melhor cenário é vender o Lohan. Teve a chance de ouro, mas segundo a nota oficial, o CSKA desistiu porque não chegou a um acordo com os empresários do atleta. Repito, cada um tem uma versão, a gente nunca vai saber qual é a verdadeira história, o que de fato aconteceu,
mas eu fico com a nota oficial do Flamengo, porque é uma nota oficial, pelo menos eles vieram a público, chegaram e falaram, olha, é isso aqui que aconteceu. Galera, depois de folgar domingo e segunda, o elenco do Flamengo se reapresenta nessa terça, inicia a preparação para pegar o Maricá, o jogo marcado para sábado, por enquanto, 4h30 da tarde, no Maracanã. Mas eu acho que vai mudar. É minha opinião em cima do que eu estou vendo aí. A partir do momento que o sindicato, a FERJ, vem publicamente assim, é muita pressão para cima das emissoras. Eu acredito que as emissoras, mesmo não querendo, nem sei se elas não querem, mas mesmo não querendo, vão acabar cedendo essa alteração aí, porque de fato a pressão está muito grande.